Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu falar contigo uma coisa. Tem muita gente querendo derrubar gigante, mas está apanhando de anão. E pode ser o teu caso. Você está querendo grandes realizações, mas está tropeçando no que é pequeno, tropeçando no que é simples. Está olhando demais para o gigante e está tropeçando no anãozinho. Como assim, Marcelo? Talvez você queira adiantar demais as coisas, acelerar o processo. E existe um processo que precisa ser vivido para que você consiga ser vitorioso. Não é assim que acontece. Deixa eu te falar uma história que aconteceu comigo hoje que me fez pensar nisso. Eu fui correr o meu percurso, que eu corro aqui normalmente, são 4 quilômetros. E tem um tempo X que eu estabeleci que eu quero fazer, dentro das minhas condições, dentro daquilo que eu julgo ser um bom tempo para mim, não utilizando padrões dos outros, para mim. E aí, eu correndo, voltei a correr há pouco tempo, correndo, e meu tempo ainda está um pouco distante do que é aquele que eu quero chegar. E aí no finzinho da prova, chegando ali no último quilômetro, eu olhei para a pista, eu falei, acho que eu vou um pouco mais. E falei, tá, eu vou um pouco mais, vou correr mais. E esse mais seria 50% a mais, então eu iria correr 6 quilômetros. Aí você fala, tudo bem, até aí nada demais. Não. Só que como é que eu quero me capacitar a correr 6 quilômetros se os 4 quilômetros que eu estou correndo, eu não estou correndo do jeito que eu quero correr? Você percebe? Eu primeiro preciso atingir o objetivo de correr os 4 quilômetros no tempo especificado, do jeito que eu quero, para depois eu aumentar. Então eu parei, pensei, falei, não, eu vou acelerar meu passo aqui, já que eu estou com gás, eu estou com força ainda, para melhorar o meu tempo. E quando eu atingir esse tempo, aí sim eu me capacito a correr os 6 quilômetros. Percebe? Tem um processo. Eu não posso querer enfrentar o gigante. Eu preciso ir lutando pequenas lutas que vão me capacitar a enfrentar esse gigante. Davi, por exemplo. Davi não foi aquele dia simplesmente lá e jogou uma pedra na cabeça do gigante e pronto. Não foi esse o processo. O que aconteceu ali? Davi, à medida que ele cuidava das ovelhas, ele foi se capacitando. Ele enfrentou leões, ele enfrentou bichos, ele com a funda dele devia treinar, obviamente, para acertar esses bichos, para poder livrar as ovelhas. E ele foi se capacitando. Então, quando ele se encontrou diante do gigante, apesar de todo mundo estar com medo, ele se sentia pronto porque ele tinha fé em Deus e tinha certeza de que aquilo que ele passou durante todo o tempo de vida dele o capacitava a acertar uma pedra naquela cabeçona gigante de Golias. Entende? Não foi sorte. Foi treino, fé e capacidade. Não adianta você querer derrubar o gigante se você não tem a capacidade para isso. E eu te digo, oportunidades de se deparar com gigantes você vai ter o tempo inteiro, mas nem sempre é a tua hora de encarar. Você tem que entender o seu processo, você tem que entender o seu tempo. E você tem que montar um planejamento para que na hora certa você encare aquele gigante, senão você corre o risco de se arrebentar. Quem sabe se eu fosse tentar esticar ali aqueles 6 quilômetros eu não iria me contundir. Eu não sei. Mas quando eu tiver com o meu tempo certinho, aí eu vou encarar esses 6 quilômetros e eu volto aqui para contar para você. Então, não tropeça nos anõezinhos. Olha para eles, derruba cada um deles e vá abrindo o caminho para chegar no seu gigante. Porque quando você chegar lá, você vai ter a condição certa para derrubá-lo. Entende? É como um videogame, sabe que a gente vai passando por diversos desafios nas fases até chegar no chefão? Não tem como ser direto pro chefão. Encare as fases, encare os desafios para chegar capacitado a derrubar o chefão. Pensa nisso aí. Deus no controle.